O vice-governador do Rio Grande do Sul cumpriu a agenda em Caxias do Sul durante esta segunda-feira, 1º de julho. Gabriel Souza foi o palestrante da RACIC Caxias. Ele falou sobre o tema Emergência e Reconstrução, o papel do Conselho do Plano Rio Grande na recuperação do Estado. Ao longo de sua apresentação aos presentes à RACIC Caxias, o vice-governador do Estado apresentou números da tragédia climática do Estado e também apresentou diversos diagnósticos, para em seguida sugerir o plano de ação para a reconstrução. Antes de participar da RACIC, o vice-governador do Estado concedeu entrevista coletiva na sala de reunião da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Ele destacou algumas das ações que o Estado está fazendo depois da tragédia climática que afetou o Estado no mês de maio. Sim, nós temos a primeira reunião da Câmara Temática do Turismo dentro do Conselho do Plano Rio Grande, né, que é o plano de reconstrução que o governador Eduardo Leite criou aqui para fazer com que o Estado tenha o passo a passo, metodologia, governança, envolvimento de toda a sociedade, e o Conselho é uma peça importante na governança porque tem a missão de ouvir a sociedade dentro dos setores, e as câmaras temáticas, então, estão trabalhando especializadamente em cada um dos ramos de atividade da economia, entre os quais o turismo, que é um setor muito importante, não só para o Rio Grande do Sul como um todo, né, mas em específico em algumas regiões, como é o caso da Serra Gaúcha. E me parece que temos duas grandes pautas ali do setor do turismo, né? A primeira é a questão do aeroporto, dos aeroportos acessórios ao aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, né, que naturalmente é a grande reivindicação do Estado ao governo federal no que tange a economia, na medida em que nós temos um prejuízo de 400 milhões de reais por mês com o Salgado Filho fechado em inúmeros itens e quesitos econômicos, como por exemplo também se enquadra o turismo. Então toda vez que o Salgado Filho fecha, né, nós temos dificuldade de fazer com que o turista chegue aqui nessa região e em outras tantas. Então há uma demanda para que o aeroporto de Canela, o aeroporto de Torres, bem como o aeroporto de Caxias do Sul, de Vacaria, etc., sejam utilizados com maior robustez, né, no sentido de fornecer mais voos aqui para a região. O governador esteve no aeroporto de Torres naquele mesmo dia, por sinal, e anunciou um investimento de 9 milhões de reais, aqui no aeroporto de Caxias mais 14 milhões de reais, e nós contratamos uma consultoria, não é, que é uma consultoria renomada a nível nacional, a InfraWay, que vai, no início dessa semana, portanto, nos próximos dias, nos entregar um diagnóstico sobre cada um desses sítios aeroportuários, a fim de que possamos entender quais são os investimentos necessários para colocá-los rapidamente em operação ou em ainda mais operação. Bom, aí nesse sentido é que nós vamos saber qual será o caminho, se vai ser a Infraero, se vai ser a iniciativa privada, se vai ser o próprio Estado. Nós não descartamos nada, não temos preconceito ideológico, até porque esse assunto não é ideológico, é lógico, né? Então nós estamos trabalhando nesse sentido, mas antes de tomar qualquer decisão, nosso governo pretende entender qual é o diagnóstico necessário para poder acertar o máximo possível nesse caminho a ser trilhado, que, como falei, nada é descartado, como muitos aventaram a possibilidade da Infraero vir a assumir a operação, outros aventaram a possibilidade da iniciativa privada, há os que defendem que o próprio Estado faça. Nós não estamos descartando nenhuma das hipóteses. O princípio básico da escolha da hipótese vai ser a agilidade na solução do problema para que rapidamente possamos ter voos comerciais também nesses aeroportos, rogando que o Salgado Filho volte a operar o quanto antes, porque realmente é um prejuízo que até o final do ano se estima em 3 bilhões de reais de prejuízo para o Estado. É muito mais barato para o governo federal fazer eventualmente aportes para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do que ficar esperando algo acontecer diferente disso, porque a cada dia que passa nós temos prejuízos milionários que é impacto no emprego, na geração de renda e na qualidade de vida. A questão da infraestrutura na Serra ela foi bastante atingida, né, vice-governador? Teve alguns momentos agora que teve algumas pautas emergenciais, mas falta muita coisa aí ainda, né? Principalmente no interior de Caxias e também de outros municípios. Como é que está essa situação? Bom, isso é realmente uma das grandes tarefas, né? Nós temos aí, eu diria que quase metade da nossa infraestrutura pública do Estado do Rio Grande do Sul, seja estadual, federal ou municipal, impactada em algum nível, seja destruída totalmente ou impactada, não é, de maneira parcial. Isso, claro, atrapalha ainda mais a logística, não é, do Rio Grande do Sul, que é um estado que estava incrementando a sua capacidade logística com investimentos robustos, né? Foram mais de 6 bilhões de reais o programa Avançar desde o governo anterior,
do governador Eduardo e ainda durante este. Estava agora numa reunião com os líderes de Vacaria sobre a questão do modal ferroviário, o terminal rodoferroviário, etc., entre outras questões, que também impactou o modal ferroviário. Nós estamos de olho na Rumo, né? Queremos muito que a Rumo não tome nenhuma atitude intempestiva, né? Que venha prejudicar ainda mais o modal ferroviário gaúcho. Tem uma audiência marcada já com o secretário nacional de ferrovias nos próximos dias, exatamente para tratar desse assunto. Mas enquanto tu falavas do modal rodoviário, né, eu vou colocar a resposta numa grande avaliação aqui que faço dos investimentos em geral. Nós temos os investimentos a serem feitos, né, e para isso montamos, como falei, uma governança para entender quais são as prioridades, para poder ter capacidade técnica através de uma Secretaria da Reconstrução do Estado, que foi na verdade, uma transformação que fizemos da Secretaria de Concessões e Parcerias para uma Secretaria da Reconstrução. O governo é da reconstrução, o governo inteiro, desde o governador, vice-governador até todos os demais servidores. Essa é a nossa grande missão desde o início desses eventos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos realmente ter uma secretaria que tenha a capacidade técnica de fornecer os projetos técnicos e as modelagens, que muitas vezes pode ser conjunto com a iniciativa privada, para rapidamente fazer frente a esse desafio. E dois, precisamos ter financiamento, né, recursos. Daí o porquê estamos tanto precisando do governo federal. Não tenho dúvida nenhuma que vamos reconstruir o Estado, estamos muito convictos disso, tranquilos em afirmar isso para a população, estamos preparados para fazer os projetos, para poder vencer rapidamente os entraves burocráticos, mas é claro que precisamos de recursos, né? Nós já tivemos aí a suspensão da parcela da dívida com a União, em que pese não o abatimento dela da dívida, porque ela continua existindo, mas uma redução lá importante dos juros, e a transformação dessa parcela em recursos para o Fundo de Reconstrução do Estado. Bom, estamos aguardando o governo federal regulamentar esse fundo de reconstrução, porque tem uma lei federal que rege o assunto, e essa legislação federal precisa de regulamentação. Porque, por exemplo, quando eu falo de que houve uma estrada destruída, muitas vezes teve uma estrada alternativa usada de maneira bastante intensa durante o período em que aquela estrada principal esteve inutilizada. Então, uma das dúvidas é, o que é que pode ser usado esse dinheiro? Pode ser usado somente para aquelas estradas que foram frontalmente, diretamente destruídas, ou também para reparar o dano eventual que aquelas estradas que serviram de alternativa à estrada principal possa vir a ser utilizada, porque também é consequência, naturalmente, da crise, né, que estamos vivendo. Então, entre outras questões que precisamos responder. Então, com esse recurso, nós vamos usar integralmente, naturalmente, para fazer investimentos e queremos muito que o governo federal venha compensar as perdas do Estado e dos municípios, né? Hoje eu vou apresentar aqui na SIC alguns números sobre isso, porque realmente as perdas são significativas e hoje, inclusive, os prefeitos estão num movimento importante lá em Brasília para poder reivindicar isso. Você tem duas frentes, você tem a frente da vida normal, ou seja, precisa pagar fornecedor, precisa pagar o salário dos servidores, precisa manter a máquina pública funcionando mais do que nunca, na saúde, na educação, na segurança, etc. Ao mesmo tempo que precisa reconstruir o Estado, precisa ter bons técnicos, bem qualificados, bem remunerados para poder fazer bons projetos e assim por diante. Então, essas duas frentes, elas andam juntas. De nada adianta você não ter as receitas ordinárias, porque é importante que as autoridades federais, na plenitude, entendam isso. Nós não estamos vivendo uma espécie de segunda pandemia aqui no Rio Grande do Sul, no ponto de vista econômico. Nós estamos vivendo algo muito pior do que a pandemia, do ponto de vista econômico. Porque na pandemia nós tivemos uma diminuição da atividade econômica oriundo da impossibilidade de aglomerar-se. Então, indústrias aqui de Caxias, por exemplo, tiveram dificuldade de manter a sua produção, o comércio teve dificuldade de manter as suas vendas em virtude da impossibilidade, por razões sanitárias, das pessoas se aglomerar. Mas, ao contrário da pandemia, não é, que manteve os ativos intactos, pavilhões industriais, prédios comerciais, equipamentos industriais, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, nesse caso nós tivemos a destruição, não é, desses ativos. Então, além de não ter atividade econômica por o período em que houve as enchentes, nós ainda temos, na volta da possibilidade da atividade, o encontro dos ativos destruídos. Então, é por isso que nós temos que ter uma atenção muito especialíssima nesse caso, e que inclui o reparo das receitas do poder público, do Estado e dos municípios, inclui apoio imediato e ainda maior para as empresas privadas, não apenas para aquelas da mancha de inundação, porque nós temos duas manchas, temos a mancha da inundação e temos a mancha do impacto econômico, onde eventualmente não houve deslizamentos, não houve inundações diretamente falando, houve impactos indiretos da
queda da atividade econômica. Então, quer dizer, a indústria de ônibus aqui de Caxias provavelmente vende menos ônibus na medida em que os compradores estão descapitalizados porque terem que usar o seu capital para poder reconstruir as suas atividades. A Aérea SIC Caxias, com a presença do vice-governador do estado, contou com o prestígio do bom público nas dependências da entidade empresarial caxiense. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.